Olá, pessoal. Então, continuando a nossa aula de intestino, a aula passada a gente deu uma revisão de anatomia e histologia, né? E falamos das infecções, das principais infecções bacterianas, um grupo muito importante, principalmente de Escherichia coli e de Clostridium, né? Aí, o nosso último slide foi esse aqui, né? Das infecções bacterianas que não são comuns. Podem acontecer, mas comparados ao Clostridium e a Escherichia coli, ela é menos comum do que essas outras, né? Que são Campylobacter jejuni e Salmonella. Salmonella a gente conhece muito, né, de infecções de alimentos, mas é mais comum no ser humano. Yersinia, clamídia, no caso das aves, mas a gente não fala de aves aqui, né? Vocês têm uma disciplina específica para isso, que é a ornitopatologia. E Rhodococcus equi, que é uma bactéria importante para equinos, né, presente no solo, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai falar especificamente dos vírus. E aí é importante, né, porque a gente tem um grupo de vírus que causam lesões intestinais muito importante, principalmente nos pequenos, mas temos também de grandes animais, né? Então, qual a diferença, primeiro, das infecções bacterianas? É que elas são muito mais contagiosas, né? O animal, ele se contamina muito rápido, muito mais fácil do que as bactérias, porque o vírus, ele forma aerosóis, o animal pode inalar, né? E principalmente em filhotes, porque, como disse no vídeo passado, estão com o sistema imunológico em desenvolvimento, né? Levando, então, além da enterite, podendo afetar o estômago, e a gente classifica como gastroenterite. E aí, qual que é o problema do vírus? Porque, geralmente, o vírus, ele causa a mesma lesão que a bactéria causa do vídeo passado, né? Ela rompe as células dos enterócitos, mata, né, as células intestinais, levando a hemorragia e tal, o mesmo processo. Porém, elas abrem portas para infecções bacterianas secundárias. Então, enquanto as bactérias estão lá causando problema, né, também abrem portas para infecções bacterianas secundárias, mas os vírus, eles geralmente são combinações duplas. Então, nós temos dois tipos de agentes agindo na maioria das vezes. Quando eu era estagiária, entrou um animal na clínica que eu fazia estágio, que ele tinha uma virose intestinal. Aí o veterinário falou assim, Gi, prepara uma solução de antibiótico de tanto para dar para ele. Aí eu fiquei pensando, fui lá preparar, fiquei preparando e pensando, antibiótico? Mas ele falou que era vírus, né? Por que tem que dar antibiótico para uma virose? Então, na grande maioria das vezes, isso acontece com a maioria dos vírus. Vírus respiratórios, vírus intestinais, né? Geralmente eles abrem porta para as infecções oportunistas. Eles destroem o epitélio por replicação, né? Então eles começam a fazer replicação viral nas células intestinais, porque ele tem o chamado tropismo, a atração por aquele tipo de célula, e quando ele faz a sua replicação, ele destrói a célula epitelial intestinal, e isso faz com que haja, como nós já explicamos no outro vídeo, hemorragias, e o sangue é meio de cultura para as bactérias, então aquelas bactérias oportunistas, da microbiota normal das fezes, do intestino, que nós já comentamos também no vídeo passado, elas vão aproveitar essa lesão, vão aproveitar o sangramento e causar infecções bacterianas secundárias. Então, é necessário usar antibiótico em virose? Sim, para controlar justamente a multiplicação dessas bactérias oportunistas que aproveitam a situação, né, e causam infecções secundárias, tá bom? Então, a gente tem uma infecção viral primária e uma infecção bacteriana secundária. E, como eu falei para vocês no vídeo passado também, né, a gente falou muita coisa, o que esses agentes causam, a lesão que eles causam, são todas iguais. Quais são as lesões? Lise celular, necrose de enterócito, hemorragia, multiplicação das bactérias, diarreia e choque nos casos mais graves. Desidratação, né? E choque. Choque hemorrágico, choque hipovolêmico por desidratação, choque séptico por liberação de toxinas, caso a bactéria produza toxina, e choque séptico, o endotóxico, né? E choque séptico devido à multiplicação bacteriana exagerada, levando a septicemias e infecções sistêmicas, tá bom? Então, pessoal, todos os agentes vão causar a mesma coisa, e os vírus não são diferentes. Eles vão causar diarreia, então vai levar a desidratação. Se for com sangue,
vai ter hemorragias, né? E o sangue é meio de cultura para as infecções secundárias, então ele vai ter uma infecção bacteriana associada, que pode levar ao choque hipovolêmico, hemorrágico, endotóxico e séptico. E o animal, então, o choque, vocês sabem, né? A gente teve aula de choque também na patologia 1, e vocês sabem o quão grave é o choque. Então, o primeiro grupo desses vírus, que é o mais patogênico, que é o pior, que é o mais agressivo para os animais, é o grupo dos parvovírus, né? Então, no caso dos cães, eles vão causar parvovirose. No caso dos felinos, vão causar a panleucopenia felina, causando, então, como o próprio nome está dizendo, panleucopenia significa diminuição de todos os leucócitos do sangue, tá? E na parvovirose canina também há panleucopenia, tá? Então, o vírus ele pode ir lá na medula óssea, inibir a produção dessas células ou ter uma lesão de medula óssea inflamatória pela infecção, e o animal também tem diminuição dos leucócitos. Então, geralmente, é um animal que tem imunossupressão muito forte por conta desses vírus, o que piora o processo infeccioso, né? Tanto bacteriano quanto viral. E o resultado vai ser uma diarreia sanguinolenta aguda, rápida, muito parecida com a diarreia do Clostridium que a gente viu no vídeo passado, só que em grandes animais, né? Então, a clostridiose da enterotoxemia está para os grandes animais, assim como o parvovírus está para pequenos animais. Agentes etiológicos totalmente diferentes, mas que vão causar lesões e consequências clínicas para o animal muito parecidas, ok? Então, eu vou ter uma diarreia desse tipo aqui que vocês estão vendo, um animal em choque, né? E uma diarreia sanguinolenta líquida, extremamente fétida. Quem já viu parvovirose sabe como é, né? Então, olha só. Nossa, Gi, o animal está evacuando sangue puro. Olha isso aqui, gente, olha isso. Isso é sangue puro, sim. O parvovírus, ele tem essa característica de ser uma diarreia sanguinolenta mesmo, com sangue com vontade. Aí você fala assim, ué, Gi, mas esse animal acabou de defecar sangue puro e está aqui em pé cheirando? Porque provavelmente é a primeira ou a segunda diarreia que esse animal tem, né? Daqui a pouquinho ele entra em choque, se nada for feito, se nenhum tratamento de emergência for instituído, tá? Mas aí vai depender, né, do grau que esse animal se encontra. Como esse daqui está em choque já, ó, a taxa de recuperação dele é muito baixa, né? Então, o índice de mortalidade é muito alto nessa doença. Agora, esse daqui, que apesar de ter uma diarreia sanguinolenta ainda está de pé, ele pode sofrer, né, um tratamento intenso e acabar se recuperando. Qual que é o problema dessa doença? Além da bactéria, o outro problema é porque causa lesões de microvilosidades. E o animal, se ele sobreviver, ele pode ter uma atrofia de microvilosidades ou lesão grave, né, fazendo com que haja diminuição da absorção de nutrientes, né? Então, isso é bastante grave após recuperação. Entretanto, existem outros dois grupos de vírus, que é o rotavírus e o coronavírus, que eles dão a mesma coisa. Porém, em espécies diferentes, como o coronavírus, né, que está na moda agora, né, o coronavírus, inclusive, quando surgiu a doença, começaram a tomar vacina de cachorro porque viram lá que protegia contra o coronavírus. E é uma grande ignorância, porque o coronavírus que protege é intestinal e espécie específica do cachorro, né? Não afeta os humanos. Então, esse coronavírus, que também, no caso do nosso da Covid, ele também dá lesão intestinal, né? Ele causa lesões nos suínos e diarreia nos bezerrinhos, nos terneiros, né? Com alta morbidade e mortalidade, principalmente nos animais jovens que estão com o sistema imunológico em desenvolvimento, né? Deixando a parede intestinal fina, que é aquilo que eu falei para vocês, a atrofia, né, da mucosa, da parede, fazendo com que o animal tenha, então, uma síndrome da má absorção. E isso, para animais de produção, é muito ruim, né? Porque o animal não vai desenvolver, não vai engordar, etc. E o outro é o rotavírus, que é bem mais importante para grandes animais, que vai causar também o mesmo processo, né? A evolução é mais rápida e tudo mais. Porém, se a gente encontrar, por exemplo, um animal com diarreia com sangue, né? Pode ser bactéria? Pode ser vírus? Pode. E nós vamos falar mais para frente que pode ser parasita também.
Então, como é que a gente vai saber o que é? Não tem jeito, só fazendo exame. Por isso, a gente classifica o problema como um grupo de doenças, né, que causam as mesmas coisas, as mesmas lesões, as mesmas consequências clínicas e patológicas, que é a gastroenterite hemorrágica ou apenas a enterite hemorrágica. Tá? Então, um tipo de lesão bastante comum, que diferencia um pouco essas espécies de vírus, né? Esses grupos de vírus, é que o coronavírus ele afeta basicamente o intestino delgado, né? Provocando inflamação, hemorragia, aquela coisa toda que a gente já viu. E o parvovírus, além de provocar lesões no intestino delgado, ele também pode afetar o estômago, fazendo então que haja uma gastroenterite hemorrágica, então o animal também vomita, o animal também tem desidratação intensa pelo vômito, não só pela diarreia. E uma cepa muito importante que algumas cepas de parvovírus têm é lesão cardíaca. Inclusive, nós vimos isso na aula de cardio. Uma miocardite infecciosa provocada por parvovírus, não é assim? Então, isso é muito importante e a gente sempre tem que lembrar que existem cepas de parvovírus cardiotóxicas, tá bom? Então, nesse caso, as lesões são as mesmas que a gente viu lá para Clostridium, tá? Dilatação de vasos intestinais, dilatação de vasos, como é que chama isso aqui, gente? Mesentério, do mesentério, linfonodos reativos, olha o tamanho desses linfonodos aqui, ó, tá? Hemorragia, presença de sangue nas fezes, hiperemia, inflamação do intestino, na enterite, dilatação de vasos esses meio que mediastino, vasos mesentéricos, né? Então aqui uma lesão clássica de parvovírus e que pega o estômago também, né? Então gastroenterite hemorrágica. E aqui uma foto linda de livro, né? Linda patologicamente falando, mas extremamente grave, onde a gente observa não só a presença de sangue, como a presença desse muco, né? Que causa um aspecto mucoso, um aspecto gelatinoso, com o edema, né? Que a gelatina também dá, que é a característica do edema. E aqui um caso grave, hemorrágico e necrosante, de enterite hemorrágica por parvovirose, né? Então, geralmente, o parvovírus é um vírus um pouco mais agressivo do que os outros, causando esse tipo de lesão aqui, que se torna irreversível devido não só à hemorragia, mas como à desidratação e o choque séptico bacteriano associado, tá bom? Aqui no caso de um gato, né, com parvovírus também, no caso a doença chama panleucopenia felina, e a gente tem então a alteração nas alças intestinais que se apresentam hiperêmicas, inflamadas, com inflamação aguda, com edema, dilatadas, né, e com presença de sangue nas fezes, ok? Bom, e outro grupo de doenças também que é muito importante, que pode causar não só diarreia, mas como também as lesões hemorrágicas, né, são as parasitárias. Existem dois grupos de parasitas que eu costumo dividir, os parasitas que a gente vê e os parasitas que a gente não vê, né? Dentre os parasitas que a gente consegue ver, que a gente não consegue ver, eles formam oocistos, né, invisíveis a olho nu e só conseguem ser diagnosticados com exames específicos de fezes, através de microscopia, né? São eles a giardia e os coccídeos. Coccídeo, na verdade, é um grupo de parasitas que estão incluindo principalmente a Eimeria, Isósporas e Cryptosporidium. Vocês devem ter visto isso em infecções, em doenças parasitárias, não sei se vocês já viram, mas são verminoses, né, que são invisíveis a olho nu, precisa de microscópio para fazer diagnóstico e por isso são muito importantes, porque às vezes você faz uma necrópsia, você faz uma inspeção nas fezes mesmo do animal e você não encontra nada. Tem um caso muito interessante porque os coccídeos são muito comuns nas aves. Aí teve uma vez lá em Uberaba, né, que eu fui fazer necrópsia de umas emas. Era ema? Acho que era ema, que estavam morrendo lá. E avestruz. Era um criador de avestruz e estava morrendo muito avestruz e ninguém sabia, todo mundo já tinha feito necrópsia, não tinha nada. E quando eu fui fazer necrópsia, realmente não encontrei nada. Porém, eu coletei fezes, que eu não sou boba nem nada.
E quando eu mandei lá para exame, gente, era uma enxurrada dessas bolotinhas que vocês estão vendo aqui, ó. Então, isso aqui são oocistos, não são ovos, porque você não consegue ver a olho nu isso aqui, né? Tem que fazer exame, é muito pequenininho. E tinha incontáveis, resultado, incontáveis. Em grandes animais, né, principalmente ruminantes, a gente encontra esses coccídeos, esses oocistos, nas fezes de animais que estão clinicamente normais, saudáveis, sem diarreia, tá? E aí a gente faz um teste que vocês vão aprender doenças parasitárias, que é um teste quantitativo, que a gente vai quantificar o número desses oocistos. Existe uma faixa, que eu não sei de cabeça agora, né, o número, mas existe uma faixa nos animais que é considerado normal, que esse verme, ele é um parasita encontrado nas fezes, mas que naquela faixa de normalidade do teste quantitativo, né, nós vamos contar quantos oocistos tem na lâmina e fazer um cálculo matemático para saber em quantos oocistos tem por grama de fezes, né, que é o chamado OPG, oocistos por grama de fezes, ou ovos por grama de fezes, no caso de parasitas que põem ovos, e nós vamos, então, quantificar esses parasitas para saber qual é a quantidade desses parasitas no intestino do animal, porque existe uma certa quantidade que é considerada normal, né? E aí você não precisa fazer tanto tratamento, não precisa se preocupar tanto, tá? Porque ele é inofensivo e até certa quantidade. Agora, existe uma outra quantidade que é anormal, podendo causar, então, deficiências nutricionais, deficiência de absorção de nutrientes, porque eles fazem um desvio nutricional, né? E inflamando o intestino e provocando diarreias. Normalmente, as diarreias provocadas por oocistos, por coccídeos, elas não são hemorrágicas. É aquela diarreia mais marronzada, mas o animal, como ele tem diarreia, ele perde nutriente, ele emagrece, né? No caso das aves, fica o peito seco, né? Que o povo fala, porque emagrece muito, atrofia o músculo peitoral. E nos grandes animais a gente tem perda da produção. Então é muito interessante você manter. Eu trabalhei no laboratório lá em Uberaba, né, que é um centro de produção animal, de reprodução, e lá os fazendeiros faziam mensalmente, se eu não me engano, de rotina, exame de fezes, né, do animal para ver se esse coccídeo estava numa faixa de normalidade, né, porque isso é muito importante para você manter a sanidade da propriedade e a saúde dos animais, ok? Bom, em compensação, existem outros vermes que são vermes macroscopicamente visíveis, são vermes grandes, né, que a gente consegue ver, e por eles serem grandes, eles vão causar outro tipo de problema, que são as obstruções, são os bolos de verme, né? E então esse grupo são divididos em dois, os ascarídeos e os strongylídeos. Os ascarídeos, temos o paráscaris, o toxocário e o ascaris, né, que são vermes grandes, a gente consegue ver, a gente pega eles na necrópsia. Quando o animal tem alta infestação, eles podem sair nas fezes da forma adulta e você consegue ver lá o vermezinho. Qual que é o problema desses vermes? O primeiro problema é que eles podem ser transmitidos dentro da barriga da mãe, através do útero ou através da mama, da glândula mamária, porque os vermes eles podem passar pela placenta ou pelo leite. E aí, pessoal, esse é o grande problema, porque os animais eles já nascem com o verme, né? E por eles serem muito grandes, eles vão crescendo, se multiplicando, formando bolos. E esses bolos, então, causam processos obstrutivos muito grandes e o chamado nó nas tripas. Já ouviram falar do nó? Já viram falar do nó nas tripas? Então, é isso aí, tá? Chamado de intussuscepção. Quando uma alça, ela engole a outra e forma um nó, tá? A gente vai ver como é que é. Bom, a gente não fala de aves, mas eu trouxe essa foto porque essa foto a gente fez a necrópsia nos animais lá do CETAS, de João Pessoa, né, o Centro de Triagem de Animais Silvestres, e esses animais estavam morrendo, a arara, no caso aqui dos araras vermelhas, estavam morrendo, emagrecendo, com diarreia, e suspeitou de coccídeo, não deu. Quando a gente foi ver, gente, olha aqui, tinha ruptura intestinal com bolos de vermes, no caso aqui, né, de ascarídeos, dentro do intestino do animal, tá? Então ele tinha ruptura, porque isso aqui causa uma obstrução,
e aí inflama, a parede fica sensível e acaba rompendo a alça e esses bolos caindo dentro da cavidade, tá? Então, isso é muito, muito grave. No caso dos cães e gatos, acontece a mesma coisa, olha aqui, quantidade de verme, né, podendo haver obstrução ou intussuscepção. O que é a intussuscepção? É quando uma alça engole a própria alça. Então, tem aqui a alça intestinal e ela vai, ela contrai o movimento peristáltico para eliminar o bolo de verme, só que não consegue eliminar, porque o bolo de verme está muito grande. Ele funciona como um corpo estranho dentro do intestino, né? Então, ele contrai, o verme não sai, contrai, o verme não sai, contrai, o verme não sai. Então, essa alça começa a aumentar o peristaltismo, começa a ter cólica nos animais, né? A gente vai ter uma aula só de cólica equina, vocês vão ver que essa é a principal causa de cólica nos animais, que é a verminose e a intussuscepção. E aí vai contraindo, não sai, vai contraindo, não sai. Então, essa alça, ela engole uma outra, ok? Então, aqui é o ponto de intussuscepção, onde essa alça, devido aos movimentos peristálticos repetidos, né, um atrás do outro, não consegue eliminar o bolo de verme e acaba engolindo ela mesma. Qual que é o problema disso? É que nesse ponto de intussuscepção acontece necrose, porque ela fica muito dilatada, comprime os vasos e a gente tem infarto, então, né, com morte do tecido, tá? Então, aqui, se a gente puxar, né, eu até tinha um vídeo disso, a gente puxa, ela vai desfazendo, 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 nada mais é do que ela engolindo ela mesma, né, como se fosse uma autofagia. E aqui é um caso de intussuscepção também, só para mostrar, porém, de um corpo estranho, que o animal engoliu uma toalha. Simples, gente, o cachorro engoliu uma toalha, né? Então, essa toalha foi parar no estômago e no intestino, e o intestino, na tentativa de eliminar essa toalha, não consegue. Aumenta a contração, ele acaba fazendo isso aqui, ó. Ele acaba engolindo ele mesmo, e essa área de intussuscepção, então, é necrosada, e o animal tem o chamado nó nas tripas. E quando isso acontece, tem que fazer uma cirurgia de emergência, primeiro para tirar o corpo estranho. Então, a intussuscepção, ela pode ser provocada não só por verme, mas por qualquer corpo estranho que o animal ingerir, tá bom? E aí tem que fazer uma cirurgia de emergência para tirar essa parte que foi intussuscepçada, porque isso aqui necrosa, inflama, necrose, e a gente tem que retirar, né, tira fora cirurgicamente, que a gente chama de enterectomia, e faz uma anastomose, que é a união das duas partes boas que ficaram. Ok? Entenderam? Nesse caso aqui, objetos, né, corpo estranho, que pode ser linear ou não, e vai fazer então uma imagem, não sei se vocês já fizeram a radiologia, né, que é a imagem de preguiamento intestinal. Quando você tira o raio-x e aparece lá preguiamento intestinal, isso significa que existe um corpo estranho, que pode ser linear ou não, mas o preguiamento intestinal é devido ao excesso de contrações. Então, estão vendo aqui, ó, tudo preguiado? Então, essas pregas significam o quê? Contração, aí forma uma prega. Contração forma uma prega. Então, ele fica todo contraído, cheio de preguinhas. E isso é clássico de objeto estranho, né? Então, esse animal aqui, ó, estava cheio de objeto estranho, e o animal comeu osso, comeu cartilagem, comeu... nem sei o que é, né? Mas é um corpo estranho que causou preguiamento, inflamação e intussuscepção das alças, né? Se a gente pegar uma alça intussuscepçada e cortar ela transversalmente, longitudinalmente, a gente vai ver então isso aqui. Essa parte de cima e essa parte de baixo nada mais é do que a sobreposição da alça por cima dela mesma, devido aos movimentos peristálticos intensos na tentativa de eliminação de um corpo estranho. Então, essa parte de baixo fica comprimida, de cima fica dilatada, os vasos sanguíneos não conseguem irrigar essa parte aqui, e a gente tem uma morte, então, desse tecido, né, que tem que ser retirado cirurgicamente, tá? E a outra situação é a torção de intestino, porque essa peristalse extremamente ativa por conta da verminose pode fazer com que haja torções, né? Então, aqui, torceu, e quando o intestino torce, a gente tem a compressão dos grandes vasos, principalmente das artérias, né? Então, a gente vai ter infarto de todas as alças que vão morrer
e ficar com essa coloração escura que vocês estão vendo aqui, né? Então, aqui uma alça intestinal normal, que ela é cinzinha, né, vermelhinha, rosa, e aqui necrosada, tá? Infartada, na verdade, porque torceu, impediu a circulação sanguínea, e aí a gente tem congestão de vasos, morte do tecido por falta de sangue, que é o infarto, né? Então, muito, muito grave, tem que fazer a cirurgia de emergência, retirar toda a parte necrosada e fazer a anastomose da boa e ver se o animal consegue se recuperar sem essa grande parte de intestino, né? Isso acontece em equinos também, a gente vai ver que é problemático, porque em equinos você vai fazer a cirurgia, não tem como retirar grande parte, e a cirurgia é muito mais complexa, né, do que os pequenos animais, ok? Então, aqui é o ponto de torção, né? Aqui desse lado esquerdo a alça normal, desse lado direito a alça infartada, necrosada, ok? Bom, então no próximo vídeo a gente continua falando das alterações congênitas e depois das lesões. Eita, que ficou ruim a imagem agora. Até lá.